Hoje, no nosso podcast de O Rede Pará, vamos conversar com 3 grandes profissionais que trabalham na UFRA, que estão fazendo história na UFRA. Professor Rosemiro Galati, Gessivaldo Galvão, que é engenheiro agrônomo, e a professora Eudilene Barbosa. Vamos começar primeiro com essa autarquia que está aqui do meu lado, que tem 50 anos de UFRA. É isso mesmo, professor? Se nós formos somar meu tempo de estudante com o meu tempo de servidor público, supera os 50 anos. É mesmo? Vai para 55, 54? Vai para 52. Agora, como servidor público, mais o meu tempo vai para 60 anos, mais o meu tempo de estudante. Bom, me dando mais dicas aqui do senhor. O senhor fundou um instituto, né? Conte pra gente aí como é que foi essa fundação, de onde nasceu esse desejo, enfim. Não é que a gente tenha fundado o instituto. Quando da época da formação do estatuto nosso, certo, e que foi um debate que naquele tempo se fazia de forma democrática, em onde as categorias eram todas respeitadas, um terço, o que hoje já não se faz dessa maneira. O que ocorreu? Num acordo que nós fizemos, saiu um Instituto Ciberespacial. Certo. E esse Instituto Ciberespacial, a princípio, ele seria um instituto que viabilizaria a educação à distância. Mas, posteriormente... Isso foi em que época, mais ou menos? Só para a gente poder se situar aqui. Isso já em 2002, quando da criação do Estatuto. Certo. Logo em seguida, quando nós houve a transformação, né, já para virar de FICAP para a UFRA. Isso, de FICAP para a UFRA, aí nós tivemos os 4 institutos temáticos, mas esse era só para educação à distância, ficou no papel sem utilidade nenhuma. Aí, quando nós conseguimos ganhar uma eleição, com o professor Marco Aurélio e também o professor Suel, reitor e vice-reitor, respectivamente, então, nós, sendo dali daquela área, e estávamos apenas acoplados ali no ICA, perdendo todo o que nós tínhamos em termos de característica do nosso departamento de ciências exatas e naturais. Aí eu fui com o reitor e disse, olha, nós temos que implantar, já estava no papel, sim, nós temos que implantar esse instituto, mas que ele seja presencial e possa também fazer a educação à distância. Entendi. Ok? E aconteceu. Aí aconteceu. Ele acatou a minha ideia, colocou o professor Everaldo na época para responder por 60 dias, e a professora Merilene, naquele tempo, chamava-se gerente acadêmico. Logo em seguida, fez a eleição, nesse princípio democrático e republicano, respeitando a comunidade. Aí somente ela que foi candidata, nenhum outro se manifestou, ela ganhou a eleição e foi diretora do Instituto por 8 anos. Entendi. Nesse período que o senhor ainda está na UFRA, digamos, né? Fale coisas para a gente importantes na sua vida acadêmica, na sua vida, porque vocês vivenciam a UFRA, né, de fato, né? Bom, o que eu mais falo em relação à UFRA que eu estou enfatizando bastante aqui, nessa questão democrática. Certo. Entende? Eu não quero nem ainda falar na questão de ensino, de pesquisa e extensão. Porque eu entendo uma instituição, uma universidade, ela sendo independente, pluralista, buscadora da verdade, né? E que ela tem um papel relevante com a democracia, porque é lá que a gente tem que fazer e mostrar para a sociedade isso. Certo. Então, nossa luta foi sempre nessa direção, buscando a democracia e dando importância para todas as categorias, não só a de professor, porque não é só ele que tem responsabilidade sobre a UFRA. O técnico administrativo tem uma grande responsabilidade. Sem ele, jamais nós poderíamos desenvolver adequadamente a nossa atividade. Por outro lado, o estudante que é o centro de tudo isso. Tudo gira em torno dele. E, como tal, ele tem que ter consciência da responsabilidade e do papel, da importância que ele tem nesse contexto. E que também ele tem que ter uma representatividade tal qual a de professor. Então, essa luta foi muito dura, não se admitia. Na verdade, anteriormente, num período aí que vai... não vou falar nesse período aí que os militares governaram o país, era tudo indicação. A começar já das pessoas que foram gestores da Escola de Agronomia, e como também da FICAP. Então, era tudo designado. Aí nós tínhamos que dar um fim nisso.
que nós pudéssemos ter um processo em que houvesse a eleição. Sim. E nós conquistamos isso. No decorrer do tempo, nós conquistamos isso. E quando transformamos em Universidade Federal, o que de melhor aconteceu, aí ressalta-se o professor Tourinho, que foi muito importante nisso, nossos conselhos passaram a funcionar também de forma paritária. Um terço. Todos os nossos conselhos. Decisões passaram pelas 3 categorias. Como foi que houve essa ruptura? Isso foi muito importante. Então, aí nós continuamos dessa forma, dessa maneira, até a entrada dessa nova reitora. Aliás, da reitora atual, professora Edjane. E simplesmente ela quebrou. E ela veio de uma eleição em que se trabalhava um terço. Entretanto, quando ela chegou lá, ela não aceitou mais essa forma de eleição da qual ela veio. Ok? Da qual ela veio. Hoje lá na UFRA, né, o professor Galati, ele é altamente conhecido, principalmente por tão humano que ele é. Uma pessoa muito humana, ele sempre se atentou aos detalhes das pessoas, se atentou a respeitar as pessoas, respeitar. Eu tenho a honra de ser amiga dele por tão humano que ele é, por ele respeitar todas as categorias de formas. Nós temos diferenças nenhuma. O aluno não tem diferença do professor, não tem diferença do técnico. Nós somos todos, né, uma UFRA só. Nós estamos ali em prol da universidade e para fazer com que aquela universidade seja cada vez melhor e cada vez mais ativa para beneficiar a todos. E o que ele fala hoje sobre a democratização que foi quebrada dentro da universidade, isso afetou não só a UFRA dentro como fora da UFRA. A nossa imagem externa, a UFRA, ela é muito mal vista em relação ao abandono que a UFRA está hoje em dia, mas principalmente ao abandono do ser humano. Nós estamos hoje dentro da UFRA como pessoas doentes, entendeu? Por que doentes? Adoecidos porque nós não temos o poder de falar, nós não temos o direito de votar, nós não temos o direito dentro da universidade de verificar qualquer coisa e ter a nossa voz escutada. Então, hoje nós estamos dentro de uma universidade que é de cátedra, nós temos o direito de cátedra de nos expor, de falar, lógico, todas as vertentes dentro da universidade, tudo que é bom, o que é ruim, e ajudar esta universidade a crescer. Não temos mais esse direito. O professor Galati vivenciou isso, o direito de se fazer o crescimento da universidade, de ter o direito de dizer, olha, essa universidade ela funciona assim, mas nós podemos melhorar. Qual é a sua opinião? Então, escutar o outro, respeitar o outro, verificar o que o outro deseja. E hoje nós não temos mais esse direito de nem falar. Não tem mais. E eu acho que dentro disso nós temos um grande problema na universidade hoje. O principal alvo da universidade, qual é? É o estudante. E eu acho que ele está cada vez mais ficando de lado. Estão se preocupando muito com os interesses particulares próprios, né? O egocentrismo, a vaidade, essas coisas todas. E o estudante está ficando longe disso. Ele está cada vez menos participativo na universidade. Então, por quê? Porque nós estamos deixando de lado. Nós, porque nós estamos incluindo o contexto. Mas a universidade nunca teve uma situação tão complicada como está agora, né? E o que ela oferece hoje? Alguém que chega na universidade hoje, vamos supor, eu quero fazer agronomia, veterinária, entra na universidade, sinceramente, gente, se eu for estudante, né, e eu olhar aquela estrutura que eu tenho hoje, o que eu vou tirar daqui? Nós estamos realmente numa situação complicada. Por quê? Porque nós não estamos visando principalmente o estudante. Nosso laboratório, né, nossa sala de aula, nossos equipamentos, todos defasados, ultrapassados. Então, assim, eu acho que nesse sentido é que a gente tem que buscar aonde a gente pode melhorar. Eu acho que isso aí... Ou seja, o que eu digo é o seguinte, ninguém pode apagar a nossa história, que foi construída ao longo de muitos anos. Isso é muito ruim. Realmente. Você simplesmente entrar na universidade e simplesmente deixar de lado tudo que foi construído nessa luta durante todos esses anos, para que nós tivéssemos exatamente essa participação igualitária. Então, isso que me toca mais. E me toca muito porque quando eu vejo, como eu repito aqui, que ela veio desse processo. Sim. E quando você vem de um processo dessa maneira, você tem que preservar aquilo. Ou então, nunca se candidatasse daquela forma. Esperasse que a legislação, como se diz, que é isso que está se cumprindo, os 70%. Mas, por outro lado, assim como a lei 91, 92 de 95 diz,
que a participação do professor deve ser 70%, mas nós temos um artigo na Constituição, 207, que diz que nós temos autonomia nos diferentes, inclusive administrativamente. E como que serviu para o passado e agora não serve? É isso que deixa a gente mesmo consternecido por uma situação dessa natureza. E a gente não vê perspectiva, né? A gente não vê perspectiva disso aí. E o pior, será que é melhor dentro de uma universidade, que é o centro do debate, que é ali que tem a diversidade, que é ali que é o local propício para que a gente discuta, entende? E possa cada um mostrar as suas ideias. Você, por exemplo, designar para as diferentes funções pessoas protentes, respeitando os regulamentos da instituição, que diz que dentro de 60 dias, quando um cargo fica vago, e também leis que mostram isso para a universidade, quando um cargo fica vago, dentro de 60 dias você tem que promover, e teria que partir de quem, se tivesse esse espírito democrático, do reitor, da reitora, entende? Imediatamente viabilizasse o processo, mostrando que é democrático. Mas não, simplesmente nós perdemos isso. E isso é um transtorno muito grande para a gente. Você estar numa universidade que simplesmente não respeita aquilo que é de mais importante, que é a democracia. Gilvan, respeitar a história, como o professor Galati está falando, isso é fundamental. Eu tenho amizades, né, graças a Deus, muito fortes, sempre respeitando cada um na sua particularidade. E sendo uma base administrativa que eu tenho já há muito tempo, antes de entrar na UFRA, eu entrei na UFRA já com essa base administrativa e com esse pensamento administrativo. Senti muita dificuldade quando entrei na UFRA com pensamentos individualizados, como o Gessivaldo falou aqui, que as pessoas pensam muito no seu individual. E a administração pública não é isso, é no coletivo. Então, eu já senti um entrave, uma dificuldade de entendimento na UFRA em relação a algumas pessoas gerindo a atual gestão desta forma. Mas eu tenho a noção que a UFRA é muito além de quem entra hoje na UFRA. A UFRA é feita por pessoas que fundaram aquela universidade, pessoas que respeitam a universidade e conheçam a história da universidade. Então, você está dentro da UFRA hoje prestando serviço, muitas vezes os colegas entram hoje por falta de estímulo, vão lá, dão a aula e vão embora, né? E não tem um conhecimento aprimorado na universidade, não porque eles não queiram ter, mas é porque eles não tiveram oportunidade de ter. Eu, antes de entrar na UFRA, eu tive um processo conturbado para entrar na UFRA, porque o meu concurso, por si só, foi fraudado e outras questões. Mas, antes de entrar na UFRA, durante esse processo da minha entrada na UFRA, eu estudei a UFRA. Eu estudei os regimentos da UFRA, eu estudei os estatutos da UFRA. Eu busquei conhecer a universidade com a qual eu estava brigando para entrar. Então, eu não entrei na UFRA porque simplesmente, é um concurso a mais. Eu briguei para estar dentro da UFRA, eu briguei para passar no concurso da UFRA, briguei para ser admitida na UFRA e eu briguei para estar dentro da UFRA. Então, eu não estou na UFRA por um acaso. Eu estou na UFRA brigando para estar lá dentro e para defender a universidade com a qual eu penso em me aposentar um dia, em sair de lá, e é de lá que sai o sustento dos meus filhos. Então, hoje eu vejo a universidade em pleno abandono. Sem identidade, né? Sem identidade. Eu tenho uma amizade muito boa com o Gessivaldo, com o Galati, com o professor Nelson também, e com outros, né, antigos da universidade, que eu tenho uma amizade forte e eles são o meu esteio. Por que eu digo que eles são o meu esteio? Porque o que eu não tenho de identidade da UFRA, eles têm para sobras. Eles têm, assim, eu acho que brincava, né, Jéssica? Tu corrias lá. Só não nasci na universidade. Só não nasceu. Quase nasceu, né? Se tivesse uma maternidade, Então, a minha vida foi a universidade. As dúvidas, tá aí. Quando eu tinha uma dúvida, eu dizia que lá, tô com dúvida, né? Como é isso aqui? Eu tô certa ou eu tô errada no que eu estou lendo? Aí eles sempre diziam, não, Edilene, é assim, não é assim. Então, sempre foi um suporte, porque isso é necessário. Essa união, essa absorção, absorver o que o outro tem para te dar, observar, ter a leitura de que o outro sabe mais do que você. Você pode ser muito bom numa área, eu sou muito boa na área administrativa, mas eles são muito bons na área... E detalhe, se eu tenho uma minúcia na UFRA que eu não tenho conhecimento aprofundado, eles me dão suporte, eles me dão o total... Olha, Odilene, não, a UFRA aqui era feita assim. Então, a história está aqui e você tem que respeitar. E quando você passa com um rolo compressor por cima disso, você não tem como construir um alicerce daí por diante estável.
Por isso que as paredes estão ruindo, o teto está Literalmente, caindo. né? O teto está caindo, as paredes estão ruindo. Por quê? Porque você quer passar por um rolo compressor numa universidade que tem história. Mas não adianta eu dizer, eu tenho história na universidade e eu vou banir isso aqui. Eu vou te fazer de conta que não existe essa história da universidade. Não existe isso. Você tem que caminhar de uma forma harmônica, mas lógico, com uma base administrativa estruturada. Não fazer administração por administração ou fazer politicagem de uma administração pública, que isso não faz nenhuma universidade crescer. A universidade hoje está estagnada porque não se tem gestão de fato administrativa. Não se sabe de fato como gerir, você não coloca pessoas capacitadas, porque hoje para você ter uma administração pública eficiente, você tem que ter pessoas em cargos que tenham capacidade para levar aquele cargo. Imagine o reitor está controlando todos os setores, todos os pró-reitores, a olhos nus, não existe isso, você tem que botar uma pessoa lá que tenha total capacidade técnica para gerir aquele local. E eu acho que isso é uma falha que está tendo há um bom período dentro da universidade, que não se atentam a isso, se atentam a cunhos pessoais, sem se atentar ao todo, que é uma universidade. Aquilo ali, cargos são temporários, que eu digo, né? A gente passa pelo cargo, né? A universidade vai ficar, e daí ela vai gerindo outras camadas e outras formações. E está aqui o Jesse, que passa todos os alunos na parte da extensão, a maioria da universidade, por ele. Lá no meu Instagram tem gente que fala assim, olha o Jesse, eu fui estagiária do Jesse, tem a intimidade com a Jesse. E tem professores que passam na universidade, é o Galatinho, eu chamo de Galatinho, é o Galatinho que está contigo aí? Por quê? Porque eles formaram as pessoas. Eles formaram a universidade, eles deram a essência para essa universidade. E Jéssica, vamos pegar essa deixa da professora Odilene. Conta um pouco pra gente também dessa tua história, exatamente do que ela estava falando. A minha história é um pouco longa na universidade, né? A universidade é a minha casa. Sim. Né? Eu fui morar para a universidade de 7 anos de idade, né? Então eu conheço a universidade e eu sou apaixonado pela UF. Tanto é que eu estou de domingo a domingo na universidade. Então faço meus trabalhos de ensino, pesquisa, extensão. E eu tenho um grupo de estudantes, inclusive, que trabalham muito comigo. Mas assim, a universidade eu aprendi a amar e a gostar, mas a gente sente que a universidade, como eu falei há pouco, a gente está perdendo a identidade. Tem muita gente que está na universidade, mas não sabe o que é a universidade, não conhece a universidade. Nós precisamos fazer com que as pessoas que estão dentro conheçam o que é a universidade, por que existe a universidade, qual é o objetivo da universidade, da nossa universidade, da UFRA, né, nesse contexto geral. Esse abandono aí que o professor... Primeiro, um abandono legal, um abandono de direitos, né? Essa ruptura que houve agora. Sim. Não é recente, né? Já tem essa gestão. As coisas que a professora colocou aqui, literalmente caindo aos pedaços, né? A má gestão, não só nesse sentido, como ela falou, como o professor falou, ressaltou aqui, a consequência é essa, né? Justamente. E eu tenho uma coisa que a gente falou e é verdade. Um gestor sozinho não faz nada. De repente vocês, o culpado é a reitora tal, é fulano tal. Ela é o principal culpado porque ela escolheu aquele grupo de trabalho. Então, ela falou muito certo. Se você tem que trabalhar com pessoas que você confia, pessoa que você percebe que vai proporcionar alguma coisa dentro daquilo que ele está exercendo. Então, a universidade nossa passou por todo esse processo e, infelizmente, a gente não vê nada evoluindo. Eu acho que nós chegamos a um nível hoje na universidade que, eu repito, eu não sei se o estudante quer isso mesmo na universidade. Nós precisamos fazer com que a universidade volte a ser uma universidade verdadeira. Hoje não temos situação, hoje não temos, inclusive, questões para aulas práticas. Né? Nós temos cursos de medicina veterinária, agronomia, engenharia florestal, pesca, e hoje, sinceramente, não temos. Então, e não temos alternativas também fora daqui. Por quê? Porque eu acho que nós nos acomodamos e assim, acredito que essa gestão, né, essas gestões futuras, ela tem que se preocupar muito com isso, para que a gente volte a ser uma grande universidade. Eu tenho um tempo muito grande de universidade, só de universidade, eu tenho 40 anos que eu trabalho, 43 anos que eu trabalho na UFRA, desde 42 na verdade. Eu como estudante já trabalhava na universidade. Então, é a minha casa, eu vivo a universidade. Então, o que é que eu fico preocupado? Então, é que a gente procure, né, nesse espaço, os poucos espaços de tempo que a gente tem aí, contribuir, né, para que a gente possa fazer com que essa universidade cresça, porque, infelizmente, a gente não conseguiu, nós estagnamos. Se a gente colocar no Google, UFRA, e algum tipo de denúncia
descaso, você vai ver um monte de Sim. matérias. Isso Além é disso, ruim, né? existem vídeos viralizando de alunos, Isso é triste pra de nós, né? técnicos, Olha, de denúncias, né? É muito ruim. De toda né? sorte. Eu vejo hoje, né, diz assim, a Eudilene é nova na UFRA, né? Eu acho que idade não quer dizer maturidade, né? E aí eu concordo de eu ser nova na UFRA, mas eu não sou nova em idade, que eu não vou revelar a minha idade, não adianta que eu não vou. Mas eu também não, eu não sou nova na minha carreira, né? Na minha carreira administrativa eu não sou nova, eu tenho experiência, eu vivi antes da UFRA. E eu senti, como eu estou te dizendo, uma grande dificuldade disso em relação à parte de administração, que eu não vejo a administração de fato ocorrer, a administração como na essência tem que ser dentro da universidade, e eu acho que isso é um grande pecado. E eu vejo a caracterização das pessoas em, você é muito nova, né? Sim. Mas eu não preciso ser muito velha ou ser mediana ou uma caracterização para querer que o meu ambiente de trabalho seja um ambiente de fato e de respeito com as pessoas, democrático, um ambiente com o qual tem administração pública funcionando como tem que ser e um ambiente de trabalho saudável. E a antiguidade é o respeito, né? É o respeito que a gente tem que ter com o outro e eu não preciso da base tão aprofundada da UFRA a partir do momento que eu tenho amigos que têm uma base mais do que profunda. É a experiência. Então, eu tenho a experiência administrativa externa e o que eu não tenho da vivência da UFRA, eu tenho bases muito profundas na UFRA. Gessivaldo, Galati, Nelson, né, o professor Tourinho. Então, eu tenho bases que são alicerces da universidade que trazem isso. E eu trago o moderno, o novo, que a universidade está precisando hoje. Renovação. Ela precisa hoje de mudança, entendeu? Ela precisa hoje de esperança. Tem uns dados que chegou sobre o teu currículo, né, para a gente aqui, né, para nossa redação, em relação à coordenação do Forma Pará. O Forma Pará é um grande parceiro das universidades. Conta para a gente um pouquinho de como é que funciona isso, como foi teu trabalho no Forma Pará. Eu fui coordenadora no projeto Forma Pará 2021, né? O Forma Pará é um programa do governo do estado, tá? Com o qual o governo do estado quis levar o ensino superior para os 142 municípios do estado do Pará, levando a universidade para os municípios. Esse programa é do governo do estado, ele é subsidiado, todas as bolsas e todos os rendimentos do governo do estado. A intermediadora é a FADESP, é a que gere o recurso, e a universidade é a prestadora de serviço, com o qual tem a UFPA, tem a UEPA, o IFPA. Então, a universidade hoje, a UFRA, como as outras, estão prestando um serviço para o governo do estado. O professor vai lá e presta o serviço da aula, mas todo o recurso é subsidiado pelo governo do estado. Quando eu estive na coordenação do Forma Pará, eu geri o Forma Pará 2021, que era o contrato 2021, com o qual esses professores iam nos municípios prestar o serviço e em retorno a isso recebiam as suas bolsas do governo do estado. E ele continua ainda em andamento, né? Foi um grande aprendizado e uma grande honra estar presente no interior, né? Eu sou também professora do interior, porque eu entrei na UFRA como professora do interior, agora estou na capital em Belém, mas eu digo que o Forma Pará, o aprendizado maior do Forma Pará foi estar nas localidades mais remotas, como Santa Cruz do Arari, que... É a forma de chegar lá, o estudo, né? E você vê uma coisa que você dificilmente vê na capital, mas você vê no interior, o olhinho dos alunos brilhando e aquela gana de agarrar aquilo com toda a força e a oportunidade que eu tenho e eles abraçam aquilo e agarram com muita força. Então, você fica até emocionado ao ver. Às vezes eu dizia assim mesmo, tinha situações que eu dizia, não, a gente vai, se não tiver professor, a gente vai lá, dá o jeito. Mas por quê? Porque aquele aluno, ele estava ali se esforçando, ele estava ali agarrando aquilo. Então, eu acho que é um projeto maravilhoso que o governo do estado fez, porque oportunizou famílias. Tem alunos que iam de canoa, né? Não sei quantas horas para chegar à noite para ter a aula. Então, tu vê o esforço, né? Do ribeirinho para ter a sua aula, para se formar. E eu digo, porque a minha base, né, a minha família, eu tenho meu pai, né, servidor público, é minha mãe dona de casa, mas os meus irmãos, por parte de pais, fazem parte da área de educação, são professores, muitos deles são professores de carreira.
O Erickson Barbosa, meu irmão, é professor de física, renomado aqui no estado do Pará, trabalhou muitos anos no Cearense, eu acho que todo mundo conhecia. E outros, e a minha irmã era pedagoga, a Edna Barbosa, e trabalharam muito na essência da educação e da formação do aluno, e ver o quanto que é primordial você ver o aluno evoluir, você dá a oportunidade dele evoluir. Então, esse Forma Pará é um projeto maravilhoso, porque a gente não fica focado só nas quatro paredes, você vai na localidade e você leva o ensino até. Então, os momentos que eu estive como coordenador da Forma Pará me oportunizaram a este aprendizado de ver um aluno, um ribeirinho, tendo a oportunidade do ensino, e fazer parte disso é maravilhoso. Legal. E há uma conversa, digamos, com a Sectet, para que amplie isso futuramente? Sim, eu tenho uma relação muito próxima, graças a Deus, com a Sectet, não só com a Sectet, com o meio político, né? Eu tenho uma relação muito forte, tanto com os partidos políticos, quanto os próprios políticos por si só, e a Sectet é uma grande parceira, né? E essa prospecção de ampliação do Forma Pará e ampliação das bolsas é algo que já está sendo visualizado e por si só, um tempo muito próximo. Por quê? O Forma Pará, que está em atividade hoje dentro da UFRA, já tem um prazo de validade. Tá. Ele já está em processo de término. Alguns cursos terminam agora em 2025, a maioria deles. Então, a prospecção desse projeto e a criação do novo projeto de ampliação, inclusive eu já tive várias conversas com o Vitor Dias sobre essas possibilidades de ampliação do projeto e o crescimento desse projeto. Conversas informais, mesmo eu não sendo, né, representante de forma alguma da universidade. Mas como eu tenho um trato político direto, né, como profissional, como é o Edilene Barbosa, então eu sempre tenho essas conversas no meio político e isso é facilmente, né, visto que a disponibilidade para atender uma demanda e uma requisição minha é muito bem quista pelos colegas, e o secretário Vitor Dias, deputado, é maravilhoso em relação a essas atenções, assim mesmo como o governador do estado. E só ressaltando aí, é o seu papel, né? Sim. Como professora, lutar por conquista para a universidade, independente se eu estou numa gestão ou não. A UFRA, professor, a UFRA perdeu uma oportunidade extraordinária que bateu a porta, que foi em relação à COP, né? Um grupo chegou aí a procurar a universidade para tentar fazer uma parceria, né? Até de âmbito internacional. Alguém de vocês poderia contar essa história? Porque eu li isso numa matéria, eu achei uma coisa maluca a reitora não receber esse grupo e perder esse recurso que poderia ter, né, professor? Poderia ter conseguido recuperar boa parte da estrutura que hoje está deteriorada e caindo aos pedaços na UFRA. Foi uma situação triste, realmente. Veio um grupo, né, do governo federal, grupo da COP, né, os representantes da COP 30, eles vieram na universidade, assim como eles estavam dispostos a ajudar, né, a universidade para poder também atender as requisições que a COP por si só, nós estamos aí deslumbrando, né, os grandes feitos da COP antes da COP. E, lógico, existem a COP dos povos, que são pessoas que vêm para a universidade e se alojam dentro das universidades, assim como se alojar em clubes como a Tuna Luso Brasileira e como a UFPA. E aí eles queriam fazer esta visita na UFRA, né, assim como fizeram na UFPA, e como eu tenho uma proximidade muito forte com os meios políticos, e tinha ido uma semana anterior a Brasília, a convite do presidente da República para participar da criança alfabetizada, e lá eles estreitaram e disseram: Edilene, você não poderia intermediar, solicitar que a reitora nos recebesse, já que nós estamos indo a Belém, né, para ter uma conversa? Mandei um ofício, né, para a reitoria para ver esse intermédio como servidora pública, né, para ela atender. E ela respondeu ao representante da COP, né, por via WhatsApp, dizendo que iria recebê-los. Quando chegou no dia, e isso eu não sabia nem que ela tinha respondido a eles. Ele que me informou, porque no dia ela não tinha me respondido o ofício, aí eu fiquei assim: olha, não vai ser recebido. Aí disse: não, nós vamos ser recebidos. Ela mandou um assessor dela mandar um WhatsApp confirmando que nós vamos ser recebidos. Relações institucionais. Um assessor de relações institucionais. Aí eu fui buscá-los no aeroporto e levei até a reitoria. Quando chegou lá, tive uma cena triste, que ela não recebeu, foi lastimável. Ainda foram de forma destratados por um pró-reitor,
né? E uma coisa que eu acho que eu nunca tinha visto antes, porque de uma forma ou de outra era uma personalidade importante, eram pessoas que estavam vindo de Brasília representando o presidente da República e que mereciam ser recebidos de qualquer forma. E saiu, depois eu fui surpreendida, saiu em tudo quanto foi blog, né? Relacionados a esse não recebimento, e misteriosamente ela não recebeu de forma alguma, e depois disse que nem sabia, sendo que a universidade inteira sabia, e ela tinha confirmado a presença e o recebimento. Nesse mesmo dia, à tarde, eu fiz da mesma forma na UFPA, intermediei da mesma forma na UFPA, e lá na UFPA eles foram muito bem atendidos, foram recebidos. Na época não era o atual reitor, era o reitor anterior, receberam muito bem e foram atendidas as demandas e ainda estão lá em processo de tratativas relacionadas a Tudo que poderia ir para a UFRA, com certeza está indo para a UFPA. Para outras instituições. Simplesmente porque ela agiu de maneira correta, né? Para outros lugares. Mas isso é administração, é traqueja, gestão, né? E isso aí, só para complementar, é um fato muito lamentável. Bastante lamentável. Porque, se nós retornarmos ao passado, 2006, nós tivemos o Fórum Social Mundial. Exatamente. Entende? Aqui em Belém do Pará. 2008, onde 150 mil pessoas estiveram presentes 2008, aqui. foi, 2008. De diferentes... 2008, né? 2006, diferentes categorias. Inclusive indígenas, quilombolas e assim por diante. E a UFRA teve um papel diferente, totalmente diferente. Entende? Nós mostramos... Acolheu, né? Acolheu bastante. Eles nos procuraram, nós conversamos, fizemos uma proposta do que poderia ser viável para a instituição. Nós fomos atendidos e nós abrigamos eles lá. Abrigamos, ficou aquela instituição cheia de barraca. E nós mostramos também o papel da relevância, da importância que a UFRA tem quanto a esse aspecto da social, das questões sociais, socioeconômicas principalmente. Então, você agora vem a COP30, que muita gente não acreditava que pudesse ocorrer aqui na cidade de Belém. Você perde uma oportunidade dessa, você deixa de receber, independente de divergência política. Se nós estivéssemos lá, não importa quem está me trazendo. Eu recebo, converso, e se tiver que pedir para aquela pessoa que, por uma razão qualquer, que ela possa agora nos deixar, para que a gente possa tratar com os gestores sobre essas questões e depois ampliar isso, eu faria isso tranquilamente, mas não deixaria a oportunidade, até porque a UFRA, a importância que ela tem nessa região, o papel dela e a relevância de trabalho de colegas nossos pesquisadores de alto nível, e não ser mostrado isso. A UFRA não poder participar de um processo desse e trazer para ela, como se disse também, os bilhões que estão sendo colocados aqui em Belém, trazer uma pequena parte exatamente para reconstruir a nossa instituição, que hoje está simplesmente numa situação de precariedade. Eu levo pessoas lá, muitas vezes, e eles dizem, Galate, essa instituição está abandonada. Já pensou? Você levar uma pessoa, amigos meus que vieram agora de Manaus, estiveram aqui conosco, entende? Tive a oportunidade de levar para eles conhecerem onde foi minha vida de trabalho toda, e eles dizerem, mas essa instituição aqui está abandonada. Aí eu os levei na Universidade Federal do Pará, e eles ficaram radiantes. Por que aquela pode e essa aqui não pode? Questão de gestão. As duas são federais. Questão de gestão. E olha o tamanho. Questão de gestão. Em relação a ela. De você poder, saber articular em Brasília, porque a coisa se passa dessa maneira. Veja bem. Infelizmente, as universidades, de um modo geral, no Brasil, as 69 que hoje existem, elas não estão num plano de Estado. Elas estão em plano de governo. Não se tem um recurso do Tesouro todos os anos para que possa carregar o recurso adequado para ela. Depende de cada governo trazer isso e fazer isso. E existe uma planilha que esse dinheiro que vem de outros custeios e capital, o OCC, se dá através de uma planilha de um número de estudantes. Aí faz a distribuição tudo mais e tal. Ok, isso é o aspecto que é proposto para as universidades. Mas depois, se você tiver uma articulação muito boa, dentro do MEC e também através de político, você busca recursos. Foi assim na nossa administração, com o professor Marco Aurélio. Se você pegar
esse tempo todo que eu tenho na universidade, é lamentável ter também que dizer aqui que eu estou passando por uma pior administração. E ainda tem pior administração. Ainda tem as instituições privadas também, né, que aportam recursos para pesquisa. Vocês têm grandes pesquisadores que são empresas que querem fazer parceria. Né? Então foi uma das piores administrações que eu estou vivenciando. Problemas nós tivemos no decorrer desse tempo todo, muitos problemas, porque nós dependemos desse recurso do governo federal e dessas parcerias que nós podemos buscar. Mas eu nunca tinha visto a universidade no estado que ela se encontra. É ruim para mim falar isso. Muito ruim. Eu gostaria que ela tivesse sucesso na administração dela. Que ela tivesse uma excelente administração, que ela pudesse realmente, se não fez obras de infraestrutura, pelo menos resgatasse aquelas que eram necessárias se resgatar. A gente não vê praticamente nada em relação a isso. Aí as pessoas fazem vídeo, são deploráveis os vídeos. Hoje mesmo eu assisti um vídeo, dá tristeza de ver aquilo. Eu não gostaria de ver isso. Por quê? Porque eu sou instituição. Eu não sou igual o Gessivaldo que ama a UFRA. Mas eu tenho um respeito pela minha instituição. Eu assimilo a sua cultura. Eu sou um profissional dentro dela. E trabalho por ela. Trabalho por ela. Enquanto eu estiver lá, é de lá que vem o... Deve ser angustiante, né, professor? Você saber aonde essa instituição pode chegar, né, professora? Aonde pode chegar, porque são grandes pesquisadores, né? Muitos de vocês reconhecidos internacionalmente, e aí não se explora isso, não se usa isso. Num momento desse... exatamente quando a COP está chegando, depois a gente vai falar sobre esse livro. Mas discutir condições climáticas. Em cima disso... E a UFRA, quem pode melhor mostrar também essas condições em cima disso que ele está falando... Debater. O grande problema da universidade, eu acho, não é o ensino. Porque os nossos estudantes sempre estão entre os primeiros quando fazem mestrado, doutorado fora da instituição. Em grandes universidades, renomadas. Então, o nosso problema é a estrutura física mesmo, é condições de trabalho. Então, eu não digo que o ensino na universidade é ruim, é bom o ensino na universidade. Eu acho que os profissionais que nós temos são bons. Bons professores. Mas, infelizmente, o que é oferecido, né, é muito ruim. Né? Não dá para admitir um quadro cair na cabeça de um professor, né? Como aconteceu lá. Por favor, né? Eu te digo... E ontem caiu o teto. Que os profissionais da UFRA são acima da média. Eu acho que eles são melhores do que até das outras universidades, eu me arrisco a falar. Porque as condições que são dadas de trabalho, faz mágica. O professor chegar no laboratório para fazer uma pesquisa e tirar o dinheiro do bolso para fazer o experimento, para o aluno tentar assimilar e não ter oportunidade de ter o material para todos os alunos fazerem aquilo e ele se esforçar para poder passar a informação e dali sai um aluno com excelência naquela disciplina, o professor é muito mais do que acima da média, porque os colegas eles se esforçam acima da média para dar o que eles podem para o aluno, mesmo a instituição não reconhecendo e não os ajudando. Aí você diz assim, mas é uma culpa do governo, porque é isso que as pessoas culpam o governo. Não, é a administração e má gestão. Porque eu vou dar um exemplo clássico que a gente diz até que é de criança, né? Imagina um pai com 10 filhos. É a nossa vizinha lá, a UFPA. Tá? Ela recebe R$1.000, tem R$100 para cada filho na proporção. A UFRA é o país que tem 4 filhos, que é um vizinho, mas assim, menorzinho, tem 4 filhos, mas recebe R$400. Não dá os mesmos R$100? A UFPA consegue alimentar os filhinhos lá com cada um com 100 e a UFRA não consegue alimentar os seus, se é na mesma proporção, só porque ela é menor? Então, é uma proporção assim. Aí você vê, no mesmo período que houve pandemia aqui, houve pandemia na UFPA, a UFPA conseguiu fazer obras, que tem uma obra aqui, a olhos vistos agora, logo lá, entrou na UFPA, está entrando na reitoria, tu olha para o lado direito, tem um prédio imenso. Tá? E várias obras, porque as pessoas confundem obra com reforma, que reforma é uma coisa, obra é outra, manutenção é outra coisa. Porque algumas coisas são chamadas como obra dentro da UFRA atualmente e é manutenção, é uma obrigação. A gente não deve inaugurar manutenção, porque isso é obrigação.
Isso não é obra, a gente não pode, é até vergonhoso falar que é obra. Estou falando de obras, são prédios imensos, são E a gente construções. vê continuamente a Universidade Federal Em do Pará, obras, em constante. obras. Sempre. Olha, ela passou pelos mesmos governos, ela passou pelos mesmos problemas de pandemia, mesmos problemas institucionais, ela só é maior em proporção. Então, aumenta também os problemas, concorda? E como é que ela consegue fazer a manutenção do que ela já possui e ainda construir algumas coisas novas? E a UFRA do lado não consegue. Aí você diz, culpa o governo? Não. É má gestão. Por quê? Porque você não tem que ficar limitado a um orçamento, porque nem a gente vive no nosso orçamento. A universidade hoje, que vive de orçamento, fixa ali, ela simplesmente está estagnada. Ela está estagnada. Ela não... Então, você tem que ir atrás de alternativas, você tem que ir atrás de melhorias para a sua universidade. E tem, né, professora? E tem muitos caminhos, sim. né? Muitos caminhos. Nossa, E aí, existem as pessoas que agem com uma ingenuidade de dizer que a base política e você ter boas relações não é necessário para a instituição, porque não faz diferença. É uma ingenuidade, se faz uma boa relação política externa e uma boa parceria, faz influência até dentro da nossa casa, até no próprio andamento pessoal. Você imagina uma boa relação política e um bom encaminhamento numa proporção de uma universidade, quanto que faz com que ela cresça? Quais são as possibilidades de abrir portas? A gente está chegando à beira de 4 anos na universidade, sem ter nada, tendo colegas lá com projetos maravilhosos que conseguem uma emenda parlamentar para o seu projeto e simplesmente se retira o recurso do projeto do colega para fazer reforma na universidade, sendo que o dinheiro é do projeto do colega. Todos nós sabemos que há um ditado muito, que todo homem é político, né? E que a humanidade é política. Então, tudo se passa por esse aspecto. Quando ela ressaltou aí esses professores que têm essa coragem, essa hombridade de ele mesmo, com o dinheiro dele, nós visitamos o laboratório, eu e ela, e o professor mostrou, olha, aqui tudo fui eu que fiz. Tudo fui eu que fui fazendo, porque pegou o laboratório em condições precárias. Mas não poderia ele trabalhar daquela forma. E ele foi fazendo. Dá orgulho de ver o laboratório dele. Entende? Mas não foi a universidade, através da sua direção. Aí tem que se sacrificar, né? Que implementou esse tipo de coisa. Agora, por outro lado, uma das coisas que também me deixa ressentido assim como tem esses professores que a gente ressalta, mas tem outro lado também, de que o professor está vendo a UFRA caindo, desabando, e simplesmente apoia a instituição, a direção que está aí. Isso é que é triste. Como é que eu poderia apoiá-la, entende? Vendo a minha instituição desmoronando. Como eu poderia apoiar? Eu teria que buscar outras alternativas. No início da conversa, quando vocês falaram da questão né, que as pessoas visam só o seu lado. Isso, pessoal. Eu tenho que... Esquecem a universidade. Isso. Mas é uma ingenuidade, porque isso é mais temporário do que o mundo. Você está olhando o seu lado hoje. Assim como os cargos são temporários, os benefícios que você tem pessoais hoje também são temporários. Aí você passa aquele período bem, mas você passa um período muito prolongado, que deu um prejuízo muito grande, enorme, muito pior. Então, voltando a essa situação, eu acho que era uma questão de conscientização. A pessoa olhar para dentro de si e dizer, não, eu não posso. Mesmo eu estando sendo beneficiado por um cargo de direção, por uma bolsa, mas eu estou vendo minha universidade como ela está. Eu sou mais que isso, né? Eu sou muito mais que um cargo. Como a condições de precariedade que ela passa. Então, a pessoa teria que ter, na sua consciência, uma avaliação dizendo, não, tem que mudar. É a hora de a gente mudar. É a hora de a gente arriscar. Saber se um outro vem. Não é assim no futebol? O técnico do Remo vai cair agora. Não tem resultado, já caiu. Não tem resultado. Não é assim? Então, nós se fosse o futebol, tinha resolvido. Então, nós temos que mudar. E é isso aí, eu fico mesmo transtornado de ver colega nosso simplesmente, a gente pode dizer, por interesses pessoais, realmente. Só sendo. É triste. Só sendo. É triste. Agora, a sede está assim, né?
Sim. O interior... Não. Olha, às vezes eu digo para os meus alunos, vocês pensam que eles estão maravilhosamente bem e eles pensam que vocês estão maravilhosamente bem, né? É uma visão deturpada, né? E o interior sofre muito. Eu digo que é só o pessoal da capital que come. Eu digo, só vocês comem, sabia? Porque não existe RU no interior. Os meninos do interior, eles não têm RU. Entendeu? Então, a realidade... Isso tá na nossa proposta. Tem sala de aula, nem sala de aula. Eu fui num dos interiores agora, fiquei triste, porque a menina disse, professora, olha o laboratório que nós reformamos. Eles reformaram o laboratório, aquele esforço, né? Sim. Aí ela disse, só tem um problema, olha pra cima. Aí tinha uma fuligem na parede, assim, preta, forro de PVC. Eu disse, o que é isso, minha filha? Ele disse, isso aqui é cocô de morcego. Aí eu disse, o quê? Aí ela disse, porque tem muito morcego aqui em cima, vivendo aqui em cima. Aí eu disse, meu filho, mas isso aí tem que ter, né? Tem que matar, tem que tirar. Eu disse, mas não tem como, porque não tem ninguém que faça o serviço. Matar, não. Não, mas eu não sou morro de medo de morcego, Matar, pelo não. amor de Deus. Eu tô falando perto do agrônomo, se o veterinário estivesse aqui, ele me matava. Aí eu disse, mas eu achei um absurdo, né? Porque era muito. E aquilo transmite doença. Transmite doença. E grave. Grave. Depende do tipo de morcego. Mas a gente não tem como avaliar qual é o tipo, né? O melhor do esterco, o matéria orgânica que existe é esterco. Olha, vai coletar lá, porque tá cheio. Ele disse, Valdo, vai coletar porque tá cheio. Eu fiquei com um pavor. Então, aí tu vê que o aluno tá ali se esforçando, mas não tem quem ajude, né? A falta de ajuda, na verdade, de incentivo e de... Tá te esforçando? Ótimo, mas espera aí, eu vou aqui te ajudar. Agora, se tu não tô te ajudando, tu não tá te esforçando, então eu vejo que há um papel da administração pública que está sendo muito relapso. Água escorrendo, entrando pela janela, inundando dentro dos prédios, as paredes todas sujas. Esse vídeo de sujas. hoje... A gente viu um vídeo hoje, assim, que era só tristeza. E olha, eu chego, não vou longe, eu vou no Jesse. O Jesse trabalha direto com os alunos, direto ali, esforçados na terra, por isso que ele está falando. Aí, às vezes, os alunos dizem, professor, a gente precisa de uma enxada, né? Toda vez... Tá faltando enxada na UFA? Não. Como é que vai abrir uma copa? Conta aí, Jesse, conta aí. Conta a história da enxada. Na verdade, porque não, a enxada nós temos sim, mas... Sim, tô brincando. Mas talvez não tenha o suficiente. Isso aí, normalmente, essas que tem agora é porque é do nosso bolso, a gente compra, é verdade. Porque é para não faltar para o estudante. Tá vendo só essa declaração? Então a gente tem isso, do nosso bolso. a gente faz mesmo. São vasos, né? Adubo nós temos, quando nós recebemos uma quantidade até relevante de adubo, uns 4, 5 anos atrás, e realmente isso nós temos. Mas a questão de matéria orgânica, questão de saco, questão de equipamentos, nós não temos. Nós temos, tá difícil pra caramba. Não sei o que está acontecendo na universidade nesse sentido, porque muitos já foram propostos, muito inclusive compra de equipamentos, mas eles não chegam. Não sei o que acontece. Não sei o que acontece. Então, assim, os estudantes precisam. Eles precisam. E trabalho de campo, sem ferramenta, sem equipamento de proteção, como? Nós não temos isso. Infelizmente, nós não temos. Aí não há. Então, né? Então, o rendimento de trabalho, a gente depende muito do nosso esforço e deles, querer aprender. E graças a Deus a gente tem conseguido. uma A gente equipe tem engajada. conseguido. A gente tem conseguido. Eu tenho mais de 20 alunos, eu tenho conseguido porque, eu digo assim, é o meu esforço e deles principalmente, que eles querem aprender. E os profissionais que têm saído, eu tenho orgulho de dizer que são grandes profissionais. Né? Tenho orgulho de dizer isso. Eu chego ao ponto de dar aula dentro de sala e não ter lâmpada. Eu cheguei a comprar lâmpada, porque quando chega no final da tarde, começa a escurecer e tu não consegue mais dar aula. E passar 2, 3 semanas, porque não tem lâmpada. Você vai com o servidor, não é da área de elétrica, ele diz, olha, eu posso fazer o serviço, não tem problema. Mas você compra. Compra a lâmpada. Você compra a lâmpada para eu colocar lá? Sim. Entendeu? É esse o ponto. O gado que fica lá atrás, a cerca, a madeira toda podre, os bichinhos fogem todo dia. Todo dia. Tristeza de olhar. Todo dia eles fogem porque não tem uma capineira, né? E aí você diz, por quê? Uma capineira é uma coisa simples de você fazer. Não é da minha área, mas é uma coisa simples com custo baixo. Não tem. E você vê ali o esforço dos alunos. Eu vi os alunos lá atrás com o professor Haroldo, que é outro parceiro e amigo, martelando lá, né, as estacas. Aí eu disse, mas que não é para ter um profissional aqui martelando, os meninos devem estar. Não, mas eles compraram um saco de prego, eu comprei um martelo, porque não tem quem pregue. Aí eu disse... Não tem mesmo, não tem. É terrível. É assim uma isso coisa... É muito ruim. É triste nós falarmos isso, entendeu?
Não é o que queria ser... porque a universidade ela é linda. Aquela universidade, como ela tem que ser, e como ela merece ser, e que ela vai ser, se Deus quiser, você vai ver que vai ser a universidade mais bonita que vai ter na região norte. Você vai ver que vai ser a universidade que vai brilhar, porque é a universidade mais antiga que nós temos, tá? E ali é uma fazenda dentro da região. Os campos do interior, o brilho dos meninos do interior, a felicidade e o esforço dos colegas, dos professores que estão lá todo dia com raça. Vai ser a universidade, se Deus quer, e Deus quer, vai ser a universidade mais bonita da região norte. E vocês me chamem daqui a alguns anos e me digam, professora, é a universidade mais bonita da região norte? Aí nós vamos conversar de novo. Bora conversar um pouco sobre esse livro aqui. Vamos. Que foi lançado ano passado na Feira do Livro, que fala sobre a estratégia da COP. E a professora Eudilene, né, que é uma das co-escritoras do livro, co-autora. Fala um pouquinho, Eudilene, professora, sobre esse livro aqui. Esse livro é um livro que, graças a Deus, foi um dos livros mais vendidos lá na Feira do Livro. Nós fizemos um lançamento nele num encontro que nós tivemos na Alepa sobre a COP 30, tá? Com a participação, inclusive, do Homo Xavier, que é o diretor-geral da COP, estava Edilza Fontes, estava a Leila Marcelias e estava o deputado Bordalo. E os alunos da UFRA, de todos os interiores da capital, estavam presentes para discutir as estratégias sobre a COP30 e o futuro, né, desse meio climático. E esse livro ele foi lançado neste evento e, posteriormente, teve um segundo lançamento dele, que foi na Feira do Livro. E foi um livro muito requisitado, graças a Deus, foi um dos livros mais vendidos. Esse livro é em parceria com 3 colegas lá da UFPA, renomados, né, o professor João Márcio, o professor Christian e o professor Adolfo, que são experientes tanto na área de geografia quanto na área de educação, e participam junto comigo num grupo de pesquisa que tem 22 anos de experiência, 22 anos aí no mercado, que é o GAPTA, que há tanto a produção de livros, nós temos vários livros, tem mais de 10 livros publicados, isso é nosso, mas o GAPTA tem muito mais livros no mercado, e todos dessa área ambiental, e nós focamos sempre na parte do território e na manutenção e na sustentabilidade da Amazônia, e fazer com que essa Amazônia seja cada vez mais frutífera e faça com que essa Amazônia seja respeitada, não só aqui entre nós, quanto no mundo inteiro. Então, esse livro são estratégias para um futuro sustentável. Ele fala da COP30, mas não só numa COP30 ideológica, do que temos a estratégia de 30 projetos, de 30 idealizações futuras para se fazer um meio ambiental ser sustentável. Mas ele fala também da realidade de hoje, como nós estamos hoje, né? Sustentavelmente, como está o território hoje e como isso impacta no futuro sustentável. Legal. Porque a visão que nós vamos ter num evento que nós vamos ter em novembro aqui da COP30 é uma discussão entre os líderes de Estado para se montar estratégias para fazer o impedimento de que nós tenhamos que os nossos filhos, netos, bisnetos tenham um futuro. Que ainda exista, né? Existam árvores, exista um ar saudável a se respirar e um ambiente desejável. Então, eles vão montar estratégias que os países optem, né, por aceitar essas estratégias e fazer com que elas, na prática, sejam utilizadas. Mas esse livro ele é bem realista porque ele não só fala disso. Sim. Ele fala do hoje. Sim. Ele fala como nós estamos agindo hoje e os impactos diretos hoje. E daqui a COP30, quais são as prospecções. Então, ele faz essas prospecções. E isso não são apenas bases filosóficas. O livro todo é pautado em bases reais, em estudos e pesquisas que nós fizemos para poder pautar a realidade da nossa Amazônia e quais são os reflexos que vão ter sustentavelmente no futuro. Legal. A gente está encerrando. Eu quero que vocês se despeçam. Infelizmente, nós tratamos de um lado que a UFRA está vivendo hoje, mas como a professora colocou muito bem, isso vai passar. Né? Isso vai passar, com certeza vai passar. Né? E essa universidade vai se engrandecer novamente, que é a história dela. Né? Sim, vocês sabem muito bem que vocês viveram isso. Então, vou começar as despedidas aqui pelo nosso professor. Galate. Eu quero dizer também que a gente não pode achar que é só lástima. Sim, exatamente. Que a gente tem coisas boas também lá. Com certeza. Que a gente tem nossos colegas que são brilhantes, muitos deles e dele.
tanto técnicos administrativos como professores, e principalmente aquilo que move a qualquer universidade, que é o estudante. Entende? Então, nós temos coisas boas dentro da universidade. O que a gente quer é que possa essas coisas boas, elas continuarem. E que aquelas coisas mal feitas passem a ser deixadas de lado. Se execrada, né? Isso, execrada completamente. Para que a gente possa ter orgulho, novamente, da nossa universidade. Isso é fundamental, isso é importante para todos nós. Podermos, quando apresentá-la e quando ela estiver presente, todo mundo respeitá-la. Entende? Isso é um papel muito importante. Você não pode estar dentro de uma universidade que as pessoas simplesmente relegam ao segundo plano. Nós temos que fazer um trabalho de uma forma tal que a sociedade ela reconheça o papel da UFRA, a importância que ela tem no Estado. E essa COP30 era um momento de muitos colegas nossos fazer isso, mostrar o papel da universidade, o que ela faz pela Amazônia, a importância que ela tem, a relevância que ela tem aqui nessa região. E a gente está perdendo essa chance, essa oportunidade. Eu espero que ainda há tempo, espero que a administração seja sábia, possa rever, procurar o pessoal da COP. Eu já vejo alguns movimentos que estão sendo feitos lá e que a gente possa realmente participar, que a gente possa estar presente e que possa carregar recursos de forma tal que a gente possa construir, como se diz, ou reconstruir a universidade. Eu acho que até a gente fala, né, que é construir, porque foi tantas coisas perdidas que a gente tem que partir do nada, entende, para fazer algo melhor. Eu acredito que sim, que isso vai ser conquistado. Confio na professora Edilene, confio bastante. Pude conhecê-la melhor. A gente se conhecia mais através de telefone, quando ela me pedia algumas orientações. E dentro dessa humilde conhecimento que a gente procurava transmitir. Mas eu vejo que essa questão que muitos colegas nossos simplesmente não levam com importância, olha, a política é fundamental. Nós tivemos a oportunidade de conhecer Brasília. Se você não tiver pessoas que possam chegar perto para trazer esse recurso para a instituição, fica difícil. Muito difícil. Eu vejo nela uma pessoa que realmente ela tem esse trânsito. Ela tem esse trânsito. E esse trânsito vai ser muito bom para que a gente possa melhorar a nossa universidade. Gessivaldo. Olha, dentro de tudo que foi falado aqui, também quero deixar bem claro que essa administração, a catástrofe não é apenas essa administração, isso vem de administrações passadas. A anterior de Jânia foi terrível, ela conseguiu ser pior, mas essas administrações que contribuíram muito para a situação que nós estamos hoje. Então, a gente tem que buscar perspectiva, a gente tem que ver coisa diferente, uma coisa nova. Eu acredito, né, que nós tenhamos agora, junto com a gente, uma pessoa que possa fazer, então, o que a gente sonha que seja a UFRA. Eu sei que um mandato de um reitor, 4 anos, não consegue fazer nada, ainda mais na situação que nós estamos. Mas eu acredito que com o tempo, né, e você sendo bem assessorado, você pode criar um ciclo, né, esse ciclo que faz com que nós tenhamos pessoas competentes e capazes. Então, eu acho que essa oportunidade que a gente teve aqui foi importante para a gente mostrar realmente a situação que nós estamos, para que todos tenham um pouco de conhecimento, né? Porque muitas vezes você só mostra aquilo que você quer que as pessoas vejam. Isso. Né? E a gente que está muito por dentro disso aí, está envolvido em todo esse... De corpo e alma, né? A gente sabe que a realidade não é essa. Né? Então, a gente nunca torcemos contra a administração da universidade. Apenas a gente torce que seja feito um trabalho melhor. E esse trabalho não foi feito ainda. Infelizmente, essa é a realidade. Mas obrigado pela oportunidade, né? A gente estar aqui e mostrar isso aí. A bola está com você. Não, eu agradeço o convite, né? Eu agradeço a presença também dos meus amigos, porque são meus amigos. Eu acho que eu tenho poucos amigos, não tenho muitos, mas eu sou bem seletiva na amizade, né? E graças a Deus tenho sempre amizades fiéis e bem leais em relação a se propor a fazer o melhor para o outro. Não existe uma Eudilene. Eu não tenho interesses pessoais e nem tenho soberbas de dizer, cargo não me enche os olhos, nem
nem poder me enche o olho, porque isso eu já vi de muito, né? Então, eu já tive experiência em família e o trânsito sempre foi muito livre em relação a isso. Nunca me encheu os olhos. Mas o que me enche os olhos é ver o outro feliz, é ver o outro satisfeito, é ver o reconhecimento do trabalho das pessoas. Então, eu vou dar um exemplo bem... Eu fico muito feliz quando eu entro na universidade e vejo o trabalho do Jesse todo dia e a felicidade dos alunos em estarem lá todo dia. Eu até brinco, eu venho aqui que eu sei que o homem está trabalhando. Energizar, né? Energizar. Eu fico muito feliz quando eu vejo o Galate passando nos corredores da UFRA e penso, professor Galate, porque ele fez tanto bem para as pessoas que ele se eternizou na bondade e no que ele conseguiu dar de informação para o outro e ajudar. Eu ligava para ele, logo quando eu entrei na UFRA, ele nem sabia quem eu era, mas ele nunca se negou a me ajudar. Nunca se negou a me dar uma orientação. O professor Nelson não está aqui, mas pense num coração do tamanho do mundo, elefante. É uma pessoa que ama ajudar as pessoas, ama estar junto, ama... Se é para estar ali, eu estou contigo até o final e segurando na mão, entendeu? Então, eu acho que é isso que está faltando dentro da nossa universidade, união, né? Calor humano, as pessoas dizem assim, não, eu tô nem aí para cargo, tô nem aí para bolsa, né? Tô aí porque eu quero saber, eu quero ver isso aqui brilhar, eu quero sair daqui com um crachá no peito, e as pessoas dizem, meu Deus, você trabalha na UFRA, ai, meu sonho. Eu acho que isso é mais valoroso do que qualquer outra coisa. Então, isso até me emociona porque é esse o meu desejo para a universidade. Então, ali a gente tira o pão de cada dia, ali a gente vivencia as outras pessoas e ali a gente passa a maior parte da nossa vida, se você analisar. Né? A gente envelhece ali, né, Galate? Sim. E se eterniza também. Se eterniza também, né? Vira imortal. Então, eu sou nova e vou envelhecer ali. Então, eu quero envelhecer numa universidade maravilhosa. Não só os olhos de Belém do Pará, nem do interior de Tomé Açu, Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas, mas aos olhos do mundo. Eu quero uma universidade que diga, essa é a melhor universidade que tem na região norte. É isso. Legal. Obrigada. E assim encerramos nosso podcast Rede Pará de hoje, falando sobre a UFRA. E torcendo, e com certeza vai ter dias melhores, e já, né, para a gente poder nos orgulhar dessa incrível universidade que nós temos Sim. aqui, que é a maior universidade, a mais antiga, né, na Amazônia.